Salve galera, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio do Lopcast. Sim. E aí, pessoal, 10º episódio. Queremos, antes de mais nada, agradecer a você que tem nos acompanhado aí no YouTube, no Instagram, tem acompanhado as nossas mídias ali. Pessoal que tá junto, que sempre tá dando feedback pra gente. Muito obrigado, pessoal. E olha só, antes de mais nada, antes de nós apresentarmos o nosso convidado dessa noite, Nossa, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sabe, eu não sei você, não sei Marquinhos, você já conheceu uma pessoa e de cara você já amou essa pessoa? Então esse convidado é desse jeito, gente. É um cara especial, um pastor abençoado aí, né? Mas antes de mais nada, eu quero dar só uns recados para vocês, bem interessante. O Diego, né, que faz parte aqui do trio Parada Dura, o Diego, ele tá em viagem, né? Ele foi lá para Portugal. Foi lá junto com a Jocum lá fazer missão. E o cara vai arrebentar lá e vai trazer novidades para nós. Glória a Deus. E o Lopcast não para, né, pessoal? Então a gente tá aí, né? Começando hoje mais um Lopcast. Marquinhos. Glória a Deus. Salve. Salve. Dá um salve pra galera, Marquinhos. Top, gente. E lembrando que a gente vai ficar até dezembro assim, né? Daqui a pouquinho o Diego volta. Vai ser tremendo. Nós continuamos. E aqui o nosso convidado de hoje, amigo querido e recomendadíssimo pelo pastor Anderson Grandini, né? Show, lá dos Estados Unidos assistindo. Ele sempre confere lá dos Estados Unidos assistindo. Pastor, um abraço, pastor Anderson Show, Grandini. pastor, amamos sua vida. É nóis. Gente, estamos aqui hoje com o nosso convidado, pastor Dárcio José. Eita. Acertei, pastor? Exatamente. É um nome incomum. Olha aí, gente, já fomos presenteados já, hein, gente? Já Olha recebemos aí, o manto, ó, gente. pastor, escritor, né? Conferencista. Pastor, Ó, tô famoso, hein? pastor do Glória a Deus. Ministério Amor e Graça, lá de Guarulhos, né? São Paulo. Isso, nós temos igrejas lá em Guarulhos, né? Um ministério independente. Surgiu de um sonho, mas Deus é maravilhoso. Eita, coisa boa. E temos prosperado naquele local. Glória. Glória. Pastor, fica à vontade. Nós queremos conhecer um pouquinho da sua história aí, pastor. Desde como o senhor conheceu Jesus até o que vinha. Até esses mistérios que você contou pra gente ali. Ah, pessoal, deixa eu contar só um pouquinho, Não Marquinhos. fala, não fala. Deixa só um pouquinho, Marquinhos, não cortar. Ele não se Gente, aguenta. antes da gente começar o episódio, nós vamos tomar um cafezinho com o convidado, né, Sempre. conversar. Gente do céu. Ele contou cada coisa pra gente ali. Ele vai estar contando um pouquinho pra nós aqui, né, pastor? Algumas Sinistro. experiências bem bacanas, né? Então, fica à vontade, pastor. Quem é o pastor Dárcio José? Primeiro mandar um abraço pro Anderson, né, Anderson? Obrigado pela dedicação, parceirão, amigo, Ele é o link. querido. E eu creio que Deus une propósitos, né? E nós estamos aqui por um propósito maior. Então, sou o pastor Amém. Dárcio de São Paulo. Sou filho, né, de pernambucanos, pessoas muito simples. Passei uma infância muito difícil, né, em privações, em amor muito, mas eu lembro que a minha mãe era querida, ela não tinha mistura, ela brincava que ia fazer bolinho de feijão, Uau. porque não tinha nem arroz e mistura. Então ela fazia o bolinho e amassava e nos dava, e fazia da escassez uma festa. E ela tinha uma sabedoria, né? Ela não era evangélica. E aí, com 17 anos, um amigo me chamou para jogar bola. E eu fui jogar futebol com o pessoal, gostava muito de jogar com o meu irmão. E aí tinha um cara lá, um goleiro frangueiro. E todo mundo chamando o cara de pastor. E eu falei, mano, esse cara fica zoando. Eu pensei que era zoeira. E aí, no final do futebol, o cara chamou para orar. E falou que era pastor realmente. E me convidou para ir para a igreja. Uau. E eu fui assistir o culto. E eu lembro que eu assisti o culto na hora do apelo. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava lá chorando. E aí a minha vida mudou. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu virei crente. É isso que eu quero. E a minha mãe, né? Mãe sempre é mais compreensiva. Ela falou, você sabe da seriedade? Eu falei, sei. Meu pai ficou revoltado na época. Ficou um tempo sem falar comigo. Eita. Mas aí com o tempo fui me envolvendo. E aí hoje, graças a Deus, quase toda a minha família hoje serve a Deus. Eita, mano. Hoje nós temos uma família que temos 3 pastores, um presbítero. Meu Deus, pastor. E Deus tem nos honrado muito, graças a Deus. Que tremendo, pastor. E aí eu era de uma igreja muito tradicional.
E aí eu saí e fui para uma totalmente pentecostal, aquela do manto, do reteté, da loucura. E era um processo de Deus na minha vida, né? Eu peguei os dois extremos. A tradicional foi muito boa, porque na questão de organização, de estrutura. E o pentecostal é a experiência com o poder de Deus. Profético. E aí eu acabei assumindo, me enviaram para Guarulhos, eu era da Zona Leste de São Paulo, para começar Tinha um irmão de Guarulhos que tinha um escritório, ele pediu para fazer uma campanha. Eita. Eu fui lá no manto. E começamos a campanha começou a crescer, começou a vir pessoas, aí pediram para não virar uma campanha, mas continuar, porque era muito longe o escritório dele da igreja. E aí começou a crescer o movimento e o pessoal queria uma igreja. E o meu pastor, na época, não tinha a visão de abrir outras igrejas, ele queria ficar só no ministério. E aí ele Não foi um envio, né? Ele me liberou e falou: vai que é tua, Tafarel. Vai com Deus. É o equibalo, né? Foi com expulsão. É. E aí eu comecei uma igreja em Guarulhos, no centro. Foi muito difícil, eu não tinha experiência, não tinha conhecimento, não tinha nada, só Quantos tinha anos, vontade. pastor? Nessa época eu tinha 24 anos. Mas estão aí, os caras já estão calculando aqui já. Molecão, tô velhão já. Hoje eu sou tiozão. E aí nós começamos, aí nisso me veio a necessidade de começar a estudar, fazer teologia. Nesse período eu conheci um apóstolo João Staub, né? Um homem de Deus que começou a me dar uma paternidade espiritual que eu nem sabia o que era isso, me acompanhar. Show. Começou a me acreditar em mim de uma forma que nem eu acreditava. Isso, ele tinha lições de humildade tremendas. Ele tinha uma igreja já enorme, muito robusta. Eu lembro que uma das coisas que marcou, tinha pouco tempo que eu conhecia ele, e eu tinha convidado ele para... Eu não te convidei, falei: eu quero conhecer a sua igreja, eu morrendo de vergonha, né? Porque a igreja era 20 membros. Era o começo, né? Era uma igreja família, era praticamente Sim. minha família. Eu falei: como eu vou receber um cara desse porte? E eu lembro que a gente conversando, eu estava lá na Verbo e ele tinha marcado, e na semana a pessoa, estava eu e ele, a pessoa falou: João, você esqueceu de ter um compromisso da nossa igreja nessa data. Quando ele falou que tinha um compromisso, eu pensei assim: o João vai desmarcar comigo. Eu entendo. Né? Vai deixar a igreja dele com mais de 1.000 membros para vir na minha com 20. Aí o João olhou para a pessoa e falou: não, eu já marquei com o Darcio. Uau. Então, se verem aqui, porque eu tenho palavra. Eu falei: cara, esse é um exemplo que eu quero seguir. E a gente caminhando junto, aí eu fui aí uma loucura, eu tinha uma igreja pequenininha, e aí tinha um galpão enorme abandonado. E eu olhava para aquele galpão grande e falava: meu Deus, aqui dava uma baita de uma igreja, né? Acho que todo mundo é meio assim, sonhador, né? Aí era dia do meu aniversário, eu parei em frente ao galpão e fiquei babando. Sabe aquela coisa só de admirar? Sim. Aí eu tô admirando, aí vem um senhor e fala assim: você está interessado nesse galpão? Eu falei: não, só estou olhando. Ele falou: não, porque está alugando faz tempo e o pessoal faz bagunça. Seria bom alguma coisa abrir aí. Nessa, tá passando um rapaz da imobiliária. E ele olha assim: tem um rapaz interessado. Você, ué, ei, calma. Aí o cara da imobiliária me levou, ele falou: mas você pensa? Não, eu sou pastor. Ele falou: cara, eu acabei de me converter, seria tão bom alugar para uma igreja. Aí nessa toca o meu telefone. Aguinaldo, amigo também, hoje é um pastor de uma igreja abençoada, ele era membro da nossa igreja para me dar parabéns. Aí ele falou: pastor, onde o senhor tá? Eu falei: cara, eu nem sei, mas estou num galpão aqui. Tô quase alugando. Aí ele falou assim: esse é teu presente de aniversário. Uau, pastor. Aí, o cara da imobiliária: ei, pastor, faz uma proposta. Eu lembro que na época, eu falei: quanto você está pedindo? Isso em 2002. Era R$3.000 o aluguel. E a igrejinha onde eu estava não pagava. 500 eu não conseguia pagar. É forte, né, cara? E aí eu peguei... Ele fé mesmo, né, pastor? Não, mas não foi fé, não. Eu quis sair por cima, foi orgulho. Aí eu peguei e falei pro cara revelações assim, na mesa. Eu falei assim: cara, faz assim, faz uma proposta de R$1.000. Se o cara aceitar, eu pego. Mas eu joguei R$1.000, falei:
cara não vai reduzir aceitar, um terço. O cara falou, muito baixo, pastor, não dá fé. Faz lá. Falei, então me dá seu telefone. Aí eu dei, mas eu pensei que o cara não ia me ligar. No outro dia esse cara me liga e fala, pastor, você é um homem de Deus. O cara aceitou. Meu Deus. E aí eu falei, me lasquei. Eu não conseguia pagar 500. E aí o que aconteceu? Aí foi fé. Aí não, eu dei uma de Gideão, né? Aí eu falei, Deus, se eu senhor nesse negócio, eu quero uma prova. Sim. Eu falei, cara, eu aceito, desde que o dono me dê 4 meses de carência. Uau. Porque eu preciso adaptar. Sim. Aí o cara falou, não, pastor, você tá louco, o cara já aceitou meu... Aí eu falei, não, se for de Deus, aí eu já tava cheio de fé, né? Falei, se for de Deus... E o dono aceitou. Uau. E aí nós começamos a igreja, né? Aquela coisa de igreja nova, independente, né? Tudo feio, tudo mal feito. E era um galpão enorme, que até hoje nós temos essa igreja lá, há mais de 20 anos, nesse local. E aí eu lembro que a gente, com a igreja toda feia, eu olhei assim, eu estava assim com a minha mãe, eu falei, mãe, pensou quando essa igreja estiver cheia de pessoas? Ela bateu na minha cabeça e falou, filho, você é muito sonhador. E eu lembro que passou um tempo, a igreja estava lotada. E ela bateu na minha cabeça e falou, você é realmente um homem de fé. E hoje nós não temos uma, né? Nós temos 3 igrejas no município de Guarulhos. E aí começou a igreja, aí começou a crescer, vir famílias. E aí quando a igreja estava crescendo bem, isso aí em 2008, foi algo. Eu tô lá de boa, um amigo liga, ô Darcio, tem uma profeta, cara, mulher de Deus, lá em Jandira, era longe. Falei, cara, tô sossegado. Ele falou, não, mas vamos, mulher de Deus. Eu falei, cara, não, vamos comigo só. Eu falei, tá bom, então, você paga o almoço, eu vou. Até brinquei. Chama. Aí nós fomos lá, sentamos na sala, foi muito engraçado, que ele queria um monte de respostas de Deus, né? E a mulher ignorou ele. Ele não existia. E aí ela olha para mim e fala, Deus está te levando para um lugar longe de tudo e de todos, onde Ele vai falar com você como nunca falou, porque Ele tem um grande propósito na sua vida. Eu, legal, uau. Aí eu vim voltar e falei, tá vendo, bobão? Falou comigo. Falou com você, você que me levou. Mas pagou o almoço? Pagou o almoço, Pagou. Não, aí sim. Ayrton, Tatinho, esse é um amigo precioso. Aqueles que é irmão, né? Sim. Até hoje. E aí eu voltei pensando, cara, acho que Deus vai me levar para uma viagem, né, meu? Acho que eu vou para Europa, Estados Unidos. É igual missionário. Já percebeu missionário como é? Os caras não querem ir para África, para Índia. Só querem ir para Europa. Eu queria ir para esses lugares. Aí, estava crescendo a igreja, eu trabalhava numa empresa de gerente. Então, eu estava com a vida top. E aí eu comecei a orar a Deus. Deus, eu preciso decidir, porque um estava influenciando no outro. Os dois demandavam muito tempo. E aí eu pedi para o dono da empresa para me desligar, que eu queria só servir a Deus. Olha as loucuras que Deus faz. As datas marcam. No dia 30 de novembro de 2007, eu me desliguei da empresa. No dia 1 de dezembro, eu fui lá no telhado e caí do telhado. 8,5 metros de altura. Agora não tem mais pleno convênio. Não tinha nada. Agora não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E uma coisa louca. E aí depois eu descobri que eu tinha um amigo bombeiro, ele falou, você vê, Deus cuida de nós nos detalhes. Primeiro detalhe, por que quedas a mais de 5 metros geralmente são fatais? Porque quando a pessoa cai, geralmente o corpo vira e a cabeça vem primeiro, porque é uma parte pesada, então o seu corpo gira, você cai de cabeça, geralmente quebra o pescoço, é óbito. E eu lembro que quando eu caí de cabeça. E o meu corpo girou no ar. E aí é loucura, eu caí sentado. Outra coisa que foi milagre, assim, é uma experiência, depois eu vou falar da morte. E quem passou por perto da morte vai entender isso que eu falei. Uma queda de 8,5 metros com uma pessoa com meu portinho, gordinho, demora o quê? 3, 4 segundos. A minha vida passou toda... A minha mente parecia aqueles filmes. Sabe quando começam os Vingadores, que começa a passar tudo muito rápido?
A minha Aí vida passa todos os filmes. passou, e aí eu caí, e aí fui socorrido, primeiro para o hospital de Secap, na UTI, fiquei lá quase 20 dias, porque os médicos tinham certeza que tinha descolado algum órgão por causa do impacto. E eles estavam com medo de alguma hemorragia interna e eu falecer. Quando viram que não tinha, já foi o primeiro milagre. Viram que o meu caso era muito grave, que eu fiquei paralítico, eu perdi toda a sensibilidade da cintura para baixo. E tinham que me enviar para um hospital maior, né, público. Aí eu fiquei um bom tempo no hospital lá esperando uma vaga na Santa Casa de São Paulo. E aí os médicos, todos os exames constataram que eu tinha partido uma vértebra L2, a minha medula foi rompida e que eu nunca mais voltaria a andar, que eu ficaria paralítico. E o tratamento seria uma cirurgia para evitar que eu ficasse tetraplégico, que como eu estava sem a vértebra, qualquer movimento em falso poderia agravar. E aí foi um período louco, porque eu fui para Santa Casa e aí fiquei lá, eu só tinha visitas de 15 minutos diárias. Fiquei num quartinho com 6 pacientes, tudo em estado grave, e a profecia se cumpriu. Eu fiquei num lugar longe de tudo e de todos. A única coisa que eu podia fazer naquele lugar, não tinha TV, não tinha nada. Era ler a Bíblia e orar. E foi isso a minha vida durante quase 1 mês e meio no hospital. Primeiro, mais uns 4 meses na Santa Casa. Lá teve coisas assim, experiências com Deus tremendas, desde o nível de... Eu lembro, quando eu estava lá, comecei a ficar internado, chegou um senhor que tinha caído e batido a cabeça. E ele chegou lá, e sabe quando o Espírito Santo te incomoda assim, prega o evangelho para ele, prega? Eu falei, senhor, ele chegou hoje, amanhã eu prego. À noite ele teve uma intercorrência e morreu. Rapaz. E aí me veio aquele peso. E eu falei, Deus, eu nunca mais vou me negar a te obedecer. E lá eu pregava para enfermeira, para médico, para os outros pacientes. Todo mundo. E, cara, eu sempre falo, né? Tem um outro livro que eu vou escrever no futuro, é O Poder do Sofrimento. Já percebeu qual um momento que nós mais oramos, nós mais lemos a Bíblia, mas estamos... É no sofrimento. Quando tudo está bom, geralmente nós relaxamos a nossa vida espiritual. Mas, cara, lá, pensa num homem crente. É no hospital e na cadeia, misericórdia. Mas é verdade, né, gente? É verdade. O poder do sofrimento. E aí lá eu fiquei, aí fizeram uma cirurgia de grande porte. Eu lembro que eu contei no meu centro cirúrgico, tinha 24 pessoas, que eu precisei de 2 equipes. A equipe de vascular e a equipe de neurocirurgiões. Então veio a equipe de vascular, me cortou no meio, arrancou todos os meus órgãos para fora, veio a equipe vascular, neuro, colocou uma prótese no lugar da vértebra e um pino, e depois veio a equipe de vascular e colocou tudo de volta. Eu lembro que eu apaguei na anestesia na quarta, 7 da manhã, e fui acordar 7 da noite. Até eu brinco um pouco. Pode contar uma piadinha aqui também? Fique à vontade. Eu lembro assim que quando eu fui, eu precisei de muito sangue, né? Que a minha cirurgia é de grande porte. E aí foi me visitar um irmão, tadinho. Mas sabe aqueles irmãos atrapalhados? Aí ele chegou assim, pastor, eu doei sangue pro senhor, agora a gente tem o mesmo sangue. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, não. Eu não quero isso. E aí eu acordei na UTI, pós-cirurgias de grande porte, e era um quarto pequeno. Eu lembro que tinha mais 3 macas, mas estavam todos desacordados. E quando eu acordei, imagina uma anestesia de 36 horas, a cabeça estourando. Tinha acabado de ser desentubado, então a garganta fica doendo, com sonda. E aí eu lembro que eu falei, água, eu vi uma enfermeira. E essa enfermeira me deu um copo d'água e ela perguntou o que tinha acontecido comigo, se foi um acidente de moto ou algo. Eu falei, não, eu caí de altura. Eu não sei se chama, como você chama, lá em São Paulo a gente chama de pipa, né? Raia, pipa. É raia, pipa também. E aí ela brincou comigo, estava empinando pipa, e eu, com aquela dor, eu falei, meu Deus, essa mulher, aquelas mulheres faladeiras, eu quero ficar quieto. Aí eu falei, vou dar uma de religioso. Não, minha filha, eu sou um pastor. Estava na igreja, consertando o telhado e caí. Chamou. Ela arregalou o olho e falou assim,
meu Deus, foi Deus que te enviou aqui. Eu lembro que eu dei uma fechadinha de olho e falei, Deus, eu prometi que se o Senhor me livrasse vivo dessa cirurgia, eu ia pregar, mas hoje não, Senhor, eu estou péssimo. E eu senti o Espírito Santo falando, você acha que você está aqui por acaso? Eu olhei para ela e falei, mas por que você está falando isso? E ela me disse que naquele dia ela tinha descoberto que o marido tinha uma amante. E ela era desviada do evangelho. Forte, hein? E ela tinha ido para o hospital, pegou um medicamento que ela sabia que era letal. E quando ia tomar, ela sentiu uma voz falando, filha, não faz isso que eu te amo. E ela falou, Deus, se o Senhor me ama, eu vou lá naquela UTI. E no meio dos pacientes tem que ter um pastor para pregar a palavra para mim. E uma coisa louca, eu varei a noite falando de Jesus para ela. Depois ela voltou para a igreja, ela perdoou o marido, teve o casamento restaurado. É forte, companheira. E aí eu entendi que até no UTI Deus tem seus propósitos. Passou um tempo a cirurgia e eu continuando orando que nem um louco. Eu lembro que uma madrugada eu estava orando e eu senti só o dedinho do pé formigando. Falei, Deus, comecei a chorar e glorificar a Deus. E eu lembro que aí eu falei pro médico, no outro dia o médico falou, não, isso é... eu esqueci o nome científico, mas quando alguém amputa um órgão, tem um psicológico que ela pensa que tem ainda. Ele falou que era esse tipo de transtorno que eu tinha. Eu falei, não, doutor, eu vou. Eu ficava à noite, Deus, prova que é tu, prova que é tu. Aí eu comecei a controlar um dedo, comecei a controlar o outro. Ele tava falando como se fosse um reflexo, né? Isso, da mental. E aí eu comecei. E aí eu comecei a conseguir mexer o pé. O médico já ficou assustado. Eu lembro que um dia ele chegou para mim, foi loucura. Ele falou assim, que ia demorar mais um mês ainda para eu ter alta. Ele falou, vou te mandar para casa. Aí eu falei, por quê? Ele falou, ó, você fala que esse teu Deus, o que está acontecendo com você eu nunca vi na minha história. Então já que é Deus, vai lá ficar na sua casa. Até a alta ganhou, bicho. E isso foi tão louco, porque depois de um ano, claro que eu fiz acompanhamento, fiz fisioterapia, eu recebi um telegrama, essa história é também muito louca. Telegrama, hein? Na época essa do é telegrama. Forte, Meu Jesus. E do hospital me convocando e me dando o horário de eu ir lá. E aí eu fui, e com medo, né? Falei, meu, será que os caras colocaram alguma coisa errada em mim? Vai ter que fazer recal. E aí, eu lembro que eu cheguei lá e tinha um monte de pacientes, assim, uns de cadeira de rodas, um de maca. Aí chamaram o nome Darcio José. Aí eu entrei. Quando eu entro no consultório, o médico olhou para mim e falou assim, pode trazer o seu Darcio. Eu falei, sou eu. Aí ele olhou assim, ficou branco. Falei, tem certeza? Eu falei, tenho. Tava andando. Aí ele falou, senta aqui. Aí eu sentei e falou, cara, você tá andando normal? Eu falei, tô, doutor. Aí ele falou, você sabe por que você veio aqui? Eu falei, não. Eu assumi o setor. E aí, para saber como o êxito do hospital, fazer uma avaliação, nós pegamos os prontuários dos piores casos que passaram aqui o ano passado. Para dar um feedback. E você era um dos casos. E você viu lá o pessoal lá fora? Tudo caso semelhante ao seu. E você tá andando. E aí eu falei de Jesus para ele. E aí era com Deus confirmando, né, realmente que eu ando. E até no Paraná, ano passado, foi uma loucura também. Eu vim aqui pregar e deu uma dor na coluna. E eu fui num dos hospitais e o médico pediu um raio-x da minha coluna. Sim. Aí quando ele viu o raio-x, ele falou, como você anda, rapaz? É impossível. E eu falo de Deus. Então, virou como Jacó, né, tinha um sinal, essa próxima virou a marca de Deus na minha vida. Que forte, hein? Pastor, nessa linha o pastor falou bastante coisa, daí o pastor falou que logo após o pastor ia falar da morte, que é uma coisa muito, muito profunda. Esses dias eu estava pregando sobre Eclesiastes, né? Eclesiastes 12, que fala que vai chegar um dia que os nossos olhos não diferenciarão as cores, que as nossas mãos não conseguirão nos defender, né? Que até andar será perigoso para nós. Está falando da velhice, do final da vida. Daí o pastor estava falando um pouquinho para nós nesse tempo de mesa, ali no cafezinho. O pastor estava falando um pouquinho da morte, até chegar nesse livro, né, que o pastor fez,
Dá uma pitada, pastor, nesse mistério. É uma loucura, né? E você falou que já precisa falar também, né? Salomão fala que é melhor o dia do luto do que o dia de festa. Meu Deus, é porque vê o sentido da vida, né, pastor? Porque aí volta do sofrimento, né? Nos momentos difíceis nós refletimos sobre a existência. Sim. Em festa nós só desfrutamos e celebramos. Que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Eu e o Emerson, a gente fala, já participamos de várias coisas aí, mas daí você chega no velório, por que a primeira coisa que a pessoa fala? Chega ali no caixão, e aqui, braço cruzado e fala, o que é a vida, né? Ou fala, nossa, não imaginava isso aí. Ou quem imaginava, é sempre assim. É o sentido da vida, realmente, pastor. Exatamente, nós refletimos, né? E vou falar do início do livro, o que me chegou a escrever ele. Em 2015, minha mãe descobriu que estava com câncer. E nós, nos exames, vimos que era metástase, começou a se espalhar pelo corpo. E eu fiz todo o acompanhamento médico, quimioterapia, radioterapia. E eu vivia naquele dualismo, né? Porque ao mesmo tempo era terrível, mas eu nunca estava tão próximo dela. Porque ela ficava o dia todo no hospital, já ficava batendo papo, conversando, compartilhando. É um processo que eu vou falar no livro também, que a gente chama de luto antecipatório. Que às vezes a gente pensa que o luto é só posterior, mas existe o luto antecipatório. É quando você ama muito uma pessoa, ela está doente e você sabe que ela vai morrer, mas não sabe o momento. É um sofrimento terrível. Isso não é só em doença, pode ser até, vamos supor, a mãe que tem um filho dependente de drogas. Ele fica 2 dias fora. Ela não sabe se ele vai voltar ou não. Então é um sofrimento antecipado. Coração, né, pastor? E aí ela começou a piorar. E eu lembro que em outubro de 2016, à tarde ela me chama, Dona Inácia, né? E ela fala, filho, Deus me falou que eu estou partindo. Eu, não, mãe, aquela coisa de filho, né? Igual Pedro com Jesus, não, senhor. Não vai pra cruz, não. E aí ela falou, não, filho, eu sei. E eu queria que você me fizesse uns favores antes de ir. Ah, tá bom, mãe, pode pedir. Aí ela me pediu, falou, filho, me compra uma orquídea bem bonita. Aí eu corri, fui numa floricultura, peguei uma mais cara. Aí falei, cheguei, mãe, o que eu faço? Ela falou, põe na sala. Eu falei, coloquei. Ela olhou comigo com aquele sorrisinho bonitinho dela e falou, filho, é que eu sempre sonhei ter uma orquídea em casa, eu não quero morrer sem ter uma. Eu olhei assim, pensei, ela tá me tirando, essa velhinha. Aí ela falou, faz mais um, filho, faz. Vai lá e compra uma caixa de bombom, mas não compra aqueles vagabundos baratos que você compra, não. Eu quero um top. Eu fui comprar uma caixa de bombom bem bonita. Aí ela mandou ligar para minha irmã, a Dilma, né? Vai assistir também, pastora Dilma. Ela é uma das pastoras de uma das nossas igrejas. Essa Dilma é de Deus. Essa é. Tadinha, né? A minha mãe sempre deu nomes diferentes, daí vai aparecer uma Dilma logo. Eu lembro que uma vez eu estava no hospital, aí chamaram ela Dilma, todo mundo olhou com o cara feio assim. Não é a Rousseff, não. Calma, relaxa, gente, relaxa. Daí chamou ela. Chamei ela e a minha mãe começou a falar que ela era uma filha maravilhosa, que durante esses últimos tempos tinha ido lá todo dia. Minha irmã ia todo dia fazer comida, dar banho, limpar a casa. Abdicou da rotina de vida para cuidar da minha mãe. E ela falou, filha, eu não posso partir sem te honrar. E aí deu bombom. Aí a gente começou a chorar. E aí ela falou, filho, só o último. Eu falei, fala, mãe. Chama as suas 2 filhas. Aí eu peguei a Dudinha e a Manu. E aí ela pôs a mão sobre a cabeça delas e falou, filho, o que eu posso te dar de mais valioso é assim, você é um filho que eu amo, maravilhoso. Começou a falar coisas, né, a meu respeito. E eu chorando. E ela falou, e a maior bênção, o maior presente que eu posso te dar é que as suas filhas sejam para você o que você é para mim. Aí eu derramei de choro. E aí eu perguntei, mãe, você não está com medo de morrer? Ela olhou para mim e falou, filho, eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. Eu sei o que Jesus já fez na minha vida. E sei para onde eu vou, estou preparada. No outro dia, veio a óbito. E aí nessa loucura, eu no sofrimento, e eu impactado com a forma que ela foi, no meu coração, como Jesus é poderoso, até a morte ele consegue fazer a pessoa enfrentar de uma forma. Só que no meu velório, eu comecei, no velório dela,
percebeu, não. Sangue de Jesus tem poder. Calma, não vou agora, calma. Passei pelo acidente, né? Deu sei. Ai. Fuja, né? Daí, pastor. Mas é até uma loucura, né, Marquinhos? Eu brinco na igreja. Já percebeu, voltando, né? Nós não temos muitas vezes a noção da eternidade. Sim. Paulo fala que morrer é lucro, né? Porque Paulo sabia o que esperava ele. E hoje eu acho que a nossa igreja contemporânea, a gente está tão preso a essa vida que esqueceu o valor da eternidade. Né? Isso é de um outro livro também, esse que eu falo. Meu Deus, links. Eu gosto. Essa é a revelação. Quando Apocalipse, eu era do meio pentecostal, falava que a gente ia andar em ruas de ouro. Apocalipse fala. E os pastores pregavam no sentido que a gente era literal. Uma vez orando, Deus, sabe o que Deus me falou? Ruas de ouro, porque o ouro era a coisa mais valiosa na terra na época. O que Deus queria falar assim, o que é mais valioso na terra, no céu, vai servir só para vocês pisar em cima. Nossa. Forte, hein, pastor? O que Deus tem para nós é muito maior. Deus dá algumas coisas no nosso coração, né, pastor? Assim como entregou que o pastor escreveu livros, que esse realmente é uma das linhas dos mestres, né? Aquilo que Deus dá, você escreve para que um dia nós não estejamos aqui, talvez o pastor tal, quem sabe Deus, né? Mas as pessoas estarão lendo isso. E isso é muito forte, porque é coisa que as pessoas nunca ouviram. Isso é forte. Imagine andar em cima do ouro. Como diz, eu tenho um amigo meu, né? Isso é tão forte. Ele fala bem assim, por mim, eu só quero ser um mendigo no céu, porque pelo menos no céu as ruas é de ouro. Às vezes eu brinco com o pessoal, eu falo que no céu é o lugar de 3 surpresas, né? Eu brinco assim. A primeira surpresa, pessoas que nós esperamos encontrar e não vamos ver. Uau! A segunda surpresa, pessoas que nós não esperávamos ver e vamos ver. E a maior surpresa, a gente está... Ai, meu Deus. Ui! Se Deus quiser, nós vamos estar lá, glória! Nós não Estando caímos lá tá ótimo, né? no buraco. Né? Como diz meu amigo, todo lado, nem que seja um mendigo no céu. Um barraquinho. Essa é forte, hein, pastor? Pastor, e essa história toda você descreve aqui no... Isso. Aí começa essa história. Aí foi pro velório, aí eu comecei a perceber, da mesma forma, as pessoas não sabem, gostam de falar velório. Já percebeu? Eu perdi minha mãe, o pessoal, ô pastor, tudo bem com o senhor? Meu, tudo bem, eu perdi minha mãe. Às vezes a gente usa até expressões que ofendem a pessoa sem perceber. Tudo bem, como você está? E aí eu estava assim triste, com lágrimas. Pastor, uma pessoa falou, não chora não. Ela está no céu, fica feliz. Porque preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. Salmo 116, 15. Só se você for ver no original, o precioso não é no sentido de algo feliz, é o precioso de muito valor, de muito custo. No original, assim, custa muito aos olhos do Senhor a morte de alguém. E é aquela coisa, né? Vamos só entender. Se a morte é consequência do pecado, como Deus pode se alegrar com a morte? Se o último inimigo a ser vencido é a morte, como Deus pode se alegrar com a morte? Já percebeu como a morte é terrível? Se você vê um animal morto na rua, nos causa repulsa. Por quê? Porque nós fomos feitos para ser eterno. Sim. É o propósito de Deus. A morte é um intruso na nossa existência. E aí as pessoas, nós não conseguimos lidar. E aí eu comecei a ver que a igreja evangélica não sabia lidar. Igual, você tem um aparato da família de algumas pessoas, mas para as pessoas assim, o apoio a alguém que perde é só até o momento do velório. Acabou o velório, cada um vai para sua casa e a pessoa se vira. Agora imagina uma mulher que perde um marido, e aí o marido era o provedor, era o que cuidava de tudo. E aí morre o marido, acabou o velório, ela vai ter que assumir vários papéis que ela não tinha. E para esses papéis era necessário um suporte da igreja como corpo. Mas muitas vezes a igreja deixa ela sozinha. E aí eu falei, rapaz, eu preciso entender mais sobre isso. E eu vim fazer um mestrado e a minha tese era sobre o tema, né? Na verdade, o tema do meu mestrado era como a teologia prática pode ajudar pessoas no processo de luto. E aí todo mundo me falava que eu era meio louco, meus amigos. E me falavam, você vai escrever sobre morte, cara. Que... Aí eu contava a história. E aí, quando eu estava no trabalho, na parte
Para finalizar, infelizmente aconteceu o Covid. E aí todo mundo começou a falar, cara, faz um livro, esse trabalho é muito bom. E aí eu acabei lançando esse livro. Olha que coisa louca, né? Aqui no livro até tem uma parte do meu pai que tem um QR Code do YouTube. Que o livro começou com a minha mãe morrendo e o meu pai morreu quando eu finalizei o mestrado e ia lançar o livro. Uau. Uau, pastor. E é uma loucura. Esse QR Code aqui, ele faltando também alguns meses, ele já estava debilitado de cadeira de rodas. Ele me chamou um dia e falou, filho, eu queria tanto ir na praia para poder ver o mar antes de morrer. E aí eu mobilizei com meus irmãos e levei ele. E esse vídeo é interessante, quando a gente consegue levar ele para a praia e a água do mar bate no pé dele, ele começa a chorar e glorificar a Deus. E às vezes a gente não dá valor às coisas simples da vida. E ele deu, né, no último momento. E aí também marcou. Então, esse trabalho começou com a morte da minha mãe e finalizou com a morte do meu pai. Então, o primeiro capítulo conta a minha experiência com os dois, como eu lidei. E depois eu vou falar especificamente do luto. A morte, como a medicina encara, como a filosofia encara, como a teologia encara a morte. Porque a Bíblia fala muito da morte. Depois eu vou falando sobre as fases do luto. Porque a gente fala que o luto é uma crise. Por que é uma crise? Quando morre alguém, demanda várias mudanças na vida da pessoa, só que ela não tem os recursos disponíveis para lidar com isso. É muita mudança para pouco recurso emocional. Então, é necessário um tempo para que haja esse equilíbrio. Então, quando a gente fala de morte, do luto, alguns psicólogos chamam de fases. Então, tem a primeira fase que é a negação. A pessoa não quer aceitar que aquilo foi com ele. Me acorda, né? Não é comigo, é um sonho. A pessoa não quer. Tanto que existem muitos casos de pessoas que não vão nem no velório, porque elas não querem encarar o corpo. Depois tem a segunda fase, que a gente chama da raiva. O que é raiva? A pessoa se revolta. Sim. Ela tenta achar um culpado. É o médico que poderia ter feito, é o hospital, é o socorro. Até às vezes culpa até o próprio Deus. No sentido, não vou falar uma heresia, mas uma revolta. Por que levou meu marido sendo uma pessoa tão boa e tendo tantas pessoas más, né? Aquela coisa do mal. Depois tem a terceira fase, que é uma barganha. Ela fala, Deus, se o Senhor me ajudar a superar, eu vou te servir mais. Mas aí também vem a dor, porque não é imediato, é um processo. Aí tem a fase da depressão, de ver uma tristeza profunda. E aí vem a última fase, que é a aceitação, quando a pessoa consegue lidar. Esse processo, geralmente, são de 6 meses a 2 anos. E muitas vezes a gente não entende isso. E é um processo individual. Cada pessoa tem... E é uma coisa pouca falada, né, pastor? Exatamente. Porque pode ser 2 irmãos, um aceita bem e o outro mal. E vai muito da pessoa, de como ela lida, então, né, pastor? E do relacionamento. Sim, Um exemplo, uma vez eu fui fazer um velório, tinha 2 moças, eu não conhecia, me convidaram. E aí tinha uma moça no caixão chorando, desesperada, beijando o corpo. E tinha uma moça assim, quieta, serena, olhando. E eram irmãs, as duas? 2 irmãs, idade parecida. Se você olhar numa linha superficial, você pensa o quê? Aqui tá chorando, amava muito o pai, e a outra não está. Na primeira visão, né? Uhum. Só que quando eu fui conversar com a família, ao contrário, a que estava chorando, porque foi rebelde, brigava com o pai, estava sem falar com o pai há anos. Então, quando o pai morreu, caiu a vida dela, porque ela não teria mais oportunidade de nunca mais reconciliar. A que estava mais serena, ótima filha, amava o pai, cuidou bem dele. Então, ela estava em paz, porque ela tinha resolvido todos os conflitos. E, às vezes, nós olhamos assim de uma forma superficial, nós não compreendemos isso. Às vezes a pessoa que está muito forte no momento do sepultamento é a que mais precisa de ajuda, porque ela suprimiu o sentimento, ficou forte naquele momento, negando o sofrimento, mas daqui a pouco vai explodir. E aí, como igreja, nós devemos ter esse papel de ajudar a pessoa. É aquele apoio às viúvas e os órfãos, né, pastor? É também. Você sabe, pastor, deixa eu contar um pouquinho uma experiência. Há 2 anos atrás, eu perdi a minha avó. 2 anos já? 2 anos atrás. Já faz tempo, né? Mas foi ontem, né? E aí o que acontece? A minha avó,
eu morei com a minha avó e meu avô, e a minha avó ela fez um papel essencial na minha vida como mãe mesmo, sabe? Minha avó ela era uma amiga, ela era uma pessoa assim que eu amava demais. Então morava eu, minha avó, meu avô, meu primo e morava a minha tia, mãe desse meu primo. Meu primo também já é um rapaz aí de 27, 26 anos. E aí o que acontece, pastor? Antes da minha avó morrer, minha avó ela morreu assim, no dia que ela morreu, ela acordou cedo, ela lavou canil, lavou tapete, fez almoço, fez as coisas no dia que ela morreu. Né? Então, tipo, foi uma coisa... No dia anterior, na noite anterior, nós jantamos junto. Né? E eu sempre aproveitei ao máximo a minha avó. Né? Com os meus filhos, levava meus filhos até ela, minha esposa. A gente tinha o dia que a gente sentava lá pra gente jogar um jogo, pra brincar. Eu abraçava ela, abraçava com as pernas. Ela sempre aproveitei demais a minha avó. Sentava para conversar com ela, né? E aí o que acontece? Passando dias antes da minha avó morrer, acho que se eu não me engano uns 3 dias, ô Marquinhos, eu tava na frente de casa conversando com um rapaz, que ele é sobrinho da minha avó. E aí ele chegou em mim e falou assim, cara, eu tô muito feliz, seguindo os conselhos que você me deu aquele dia lá, falando para mim procurar, para mim fazer minha carteira, para mim procurar um emprego, para mim resolver os negócios, não sei o quê. Eu tô feliz, tô seguindo o que você me falou. Daí eu lembrei de uma passagem de Mateus capítulo 7, ali no versículo 24, a parábola de Jesus, né? Ele falando sobre prudente é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, né? E imprudente é o homem que constrói a sua casa sobre a areia. E aí eu falei para esse rapaz, o Lucas, falei assim, Lucas, cara, tô muito feliz que você está seguindo, que você está fazendo isso, que você está dando um jeito na sua vida, que você agora parou, né, de andar com a pesadinha aí, não sei o que, agora você está num foco aí, cara, tô muito feliz por isso, mas agora eu preciso te fazer uma pergunta, aonde você está construindo isso? Meu Deus. E aí eu comecei a falar sobre essas coisas, 2, 3 dias antes da minha avó falecer, você sabe por quê? Na frente da casa da minha avó. Eu falei assim, sabe por quê, cara? Deixa eu te falar. Porque nós temos que construir, a Bíblia diz assim, ó, que um dia vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, vai vir a crise, vai vir a enchente, vai vir circunstâncias ruins. E aonde você está construindo isso é o que vai fazer permanecer a tua vida. Sim. Quando fala de casa, está dizendo você está entendendo? Aonde que você está construindo a tua vida? É no teu emprego? É na tua carteira? É no teu trabalho? Né? Na tua família? Aonde que você está construindo isso? E eu falei, cara, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Então, independente do que pode acontecer, tal. Beleza. Falei isso com ele. 3 dias depois a minha avó morre, assim, tipo, tá ali fazendo o café, cai e morre. Lá no velório, Marquinhos, inclusive, tocou louvor lá, tocou Mas a verdade foi uma coisa muito, muito show de bola lá, né, Marquinhos? E eu tava essa pessoa serena. Eu tava essa pessoa, obviamente chorei, né? Estávamos ali, né, Marquinhos? Tava chorando, mas eu encarei com essa serenidade, com aquele sentimento de eu aproveitei. Dever cumprido, né? Eu fiz ela. Você sempre foi próximo, né? Eu sempre fui próximo. Honrei, eu né? honrei. Eu amei. Você tá entendendo? E aí, algumas pessoas da família choraram alto, se escambelaram, aquela coisa toda. E aí, amém. E aí sempre fica aquele comentário, né? Ó, tá chorando porque tá fazendo isso porque deveria ter honrado antes e não fez. Só que esse menino, eu peguei depois, eu olhei pra ele lá no velório. Você lembra do que eu tava falando pra você aquele dia? Aonde que nós estamos construindo a nossa casa? Sobre a rocha? Chegou o dia pra mim, o dia do sofrimento. Tá entendendo, irmão? Então é interessante, pastor, a gente entrar nessa veia, entrar nessa linha que o pastor tá falando. Né? E aí, Emerson, é interessante isso, porque um dos capítulos eu vou falar a esperança cristã. E é o que você falou, você honrou, você amou, você tinha um fundamento de Deus, e você sabe a pessoa que ela era e onde que ela está. Isso dá um conforto. Mas quando a gente fala do luto, eu vou falar no livro, vai depender muito também qual é o nível de relacionamento. Se for um relacionamento muito bom, a pessoa vai ficar bem, mas se não for um relacionamento bom, ela vai ficar mal. O tipo de morte, igual você falou da avó, dos meus pais, por mais que é doloroso, eu sofra,
Mas é natural, quando a pessoa pega a idade, a gente vai se preparando. O coração vai preparando, né, pastor? Mas quando é o contrário, um filho de 16, 17 anos que é atropelado, que é assaltado. É como a gente fala, antinatural isso. Exatamente. E aí é uma perda brusca, porque a pessoa não espera. Ela tomou a notícia do nada. Do nada. Então, com certeza, uma mãe nesse estado, o processo dela é muito mais difícil do que um filho de uma mãe idosa. E muitas vezes a gente tenta colocar tudo como se fosse a mesma coisa. E não é um padrão, porque vai depender muito, primeiro, da pessoa, do nível de fé, do nível de espiritualidade, do nível de relacionamento, dos laços, a forma que foi feita, né? Vamos supor, se é um caso de um erro médico. Como que o pai lida com um filho que poderia estar vivo, mas o médico errou? E pode acontecer, como várias vezes já aconteceu, né, pastor? E como nós vamos ensinar esse pai que para ele ser curado, ele tem que perdoar esse médico? Meu Deus. Cara, é forte, cara. Eu confesso pro pastor que eu nunca ouvi nada assim a respeito disso, né? Trabalhando dentro dessa linha. Porque a gente que tá na igreja, né, Marquinhos? Vamos fazer aí uma conferência de um determinado assunto, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os adolescentes, os jovens, não sei o quê, mas dentro de uma linha assim, eu nunca... É que esse aspecto... Abordar, treinar, trabalhar a pessoa para crise, para o sofrimento, é uma coisa... Uma das propostas que eu faço também um seminário com a igreja. E aí eu falo o quê? Das pessoas que passaram, convidados, mas nós como igreja, como nos preparar? Preparando conselheiros para ajudar nisso. Como é que é o nome, pastor, do seminário? Eu falo também Morte e Luz Superando Perdas. O título é o mesmo. Aí eu coloco slide, eu vou colocando esses processos, eu vou explicando, eu vou colocando situações, legal, vou colocando como... Porque assim, a igreja, nesses momentos de luto, ela tem um potencial evangelístico muito monstruoso, grande. Né, porque você pode ver, no luto, mesmo que não é, ele reflete sobre a existência. Todo mundo pensa. Todo mundo. O que eu tenho feito da minha vida. E o coração está mais receptivo nessa hora. E aí, quando eu prego, eu sempre falo isso, né? Que um dia todos nós iremos, mas o importante é para onde iremos. Como? E aí eu falo assim, aproveite cada dia, né? Aproveite para falar que ama hoje, aproveite para cuidar hoje, aproveite para honrar hoje, porque às vezes a gente acha que tem muito tempo, mas ninguém sabe qual é o momento. Também arrepia, pastor. E Meu aí, Deus do céu, é forte, gente. O seminário leva as pessoas a refletirem sobre a vida, né? Na filosofia, Sócrates falava, né? Uma vida que não é bem vivida não é digna de morrer. De morrer. Né? Então, forte, né, cara? A gente tem que aproveitar cada momento. É igual o Emerson falou, que coisa linda, né? A minha avó foi, mas eu fiz tudo por ela. Né? E a velhinha era um amor, né, gente? Nossa. E existem lutas também, datas. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive casos. Agora, eu tive mês passado uma irmã amada, Dona Helena. O marido morreu no dia do aniversário dela. Uau. Agora imagina essa pessoa, todo aniversário... Vai lembrar. Teve um caso lá, em Guarulhos, né, na igreja de um amigo meu, do próprio João, imagina. A filha estava o Covid quando deu aquela maneirada. Ela tinha marcado o casamento, veio a febre do Covid. Aí ela adiou o casamento. E ela queria casar. Aí foi, lembra? Veio a primeira onda, a segunda onda. Sim, lembro. Aí quando deu uma maneirada, ela marcou o casamento. Agora eu vou casar. Agora eu caso. Só que uma madrinha estava com Covid e não avisou ninguém. Foi para a cerimônia. Aí passou para quase todos os convidados. A mãe dessa moça pegou Covid e morreu. Agora imagina a cabeça dessa moça. Ela pensa, se eu não tivesse casado, minha mãe estaria viva. A mente associativa. Imagina, todo aniversário de casamento não vai ser alegria, vai ser tristeza. E um peso dela se sentir culpada. Então, aí fala, onde ela vai buscar suporte se não for na igreja? Psicologia não vai poder ajudar ela. O maior psicólogo não ajuda. Se não tiver realmente uma presença do Espírito Santo trazendo conforto, não tem como. Ele é o único que a Bíblia diz que ele traz uma paz que é inalcançável nos pensamentos da lei, excede o entendimento. E é o único. Nós podemos falar, né, pastor? Nós podemos falar, escrever. Isso aqui é muito importante, porque você está entendendo o que a gente está aprendendo. A gente tem causa e conhecimento. Nós estamos o quê? Agregando ao nosso conhecimento tudo que dá para fazer. Agora, essa parte é só o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes as palavras, na nossa maior intenção, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né, pastor, que a intenção boa
não quer dizer que é a certa. A intenção boa não quer dizer que é a certa. O que aconteceu com o Uzziah quando ele foi pegar a arca? Ele foi só segurar a arca, a intenção dele era boa. Ela não pode cair, só que acontece... Ele é fulminado, mas a intenção era boa, mas não quer dizer que a intenção boa era certa. Então, muitas vezes as palavras, poxa, é que nem o pastor falou, fica feliz. Não dá, meu amigo, não dá pra ficar feliz nessa hora. O que acontece? Você faz um abraço, muitas vezes, salva a pessoa no dia, cara. E, Marcos, é lindo isso, que às vezes as pessoas falam, pastor, como se eu tenho experiência. Eu falo, tem momentos que eu não falo nada, a pessoa só precisa assim, você abraça e fala, cara, eu te amo, tô com você. Desabafa. Pronto. Chora. Eu, às vezes, chego em velório, é interessante isso, né? Que às vezes as pessoas não choram e falam, não, deixa chorar. Deixa ela pôr para fora, deixa ela falar. Uma das coisas interessantes também, é no processo pós, e eu falo no livro, é a pessoa falar sobre o morto. Às vezes as pessoas suprimem isso. Então, não fala, não. Ou falar traz cura. Chama de falecido, né? É isso. Falar de como era importante, igual você falou da sua avó. Meu, isso é eterno que ela fez. As sementes que ela semeou na vida. Legal. Então, quando a gente vai falando dela, vai trazendo cura. E é claro que vai ter a dor. Essa quarta foi interessante, foi o lançamento desse novo livro, que eu vou falar depois, e foi o Bispo Daniel, que é um amigo meu de anos. Eu brinco que esse Daniel era uma loucura, foi eu, ele, o Wilson e o Moisés. Eram 4 pastores que começamos a igreja, cada um começou a sua igreja juntos. E tudo pequena. A gente brinca que a gente não tinha dinheiro para a oferta era uma coxinha. Então um convidava o outro para pregar. Paga a coxinha para você. É o que a gente podia dar. E graças a Deus, Deus prosperou nossas igrejas hoje. Coração, né? E aí o Daniel foi pregar lá, né? E fazia um tempo que ele não pregava, assim, nas corredeiras das nossas agendas, estava difícil. E eu chamei ele para pregar. E aí ele pregou tudo, aí no final a gente estava batendo papo, comendo algo. Aí numa hora para outra ele olha para mim e fala, Darcio, cara, me perdoa, mas é difícil entrar na sua igreja e não ver seus pais. Porque eles eram os primeiros que me abraçavam. Quando ele falou isso, começou todo mundo a chorar. E é gostoso isso, uma saudade de lembranças boas, né? Mas vai vir, então, assim, não é porque eu choro de vez em quando que eu tô sofrendo, não, porque é natural, as lembranças boas. Saudade, né? Eu sempre falo, né, isso é na psicologia, quando eu falo de perdão, deixa eu viajar um pouco aí com vocês. Eu gosto de pregar também sobre perdão. Deus é tão perfeito que quando nós trazemos alguma lembrança, Ele não traz só a lembrança do fato, Ele traz as emoções juntos. Então, um exemplo, uma mãe, se ela for narrar o nascimento do filho, ela sempre vai chorar, porque ela não vai lembrar só do fato. As emoções do momento voltam. Quando o Emerson começou a falar da avó dele, dava para perceber assim, a emoção, porque não tem como. Isso Deus fez. Voltando para o link do perdão. Por que o perdão é tão essencial em um mandamento? Porque se a pessoa nos magoa e eu não perdoo, eu posso ficar 1 ano sem vê-la. Mas quando eu ver, não vai vir a lembrança do que ela me fez simplesmente. Vai vir todo o sentimento daquele momento. Você já percebeu pessoas, não sei se vocês já passaram por isso, eu já tive experiência de não perdoar. Você está bem, quando você olha a pessoa, parece que o seu estômago... Como é que pode, né? Borboletas. Porque não volta só a pessoa, volta todo o sentimento. E o perdão nos traz a cura. Então, enquanto eu perdoar, não adianta eu querer jogar para baixo do tapete. Eu tenho que liberar. E independente do certo, né, pastor? O do certo. Ele que fez. Porque muitas vezes acontece aí, quebrar o orgulho e pedir porque é libertador. Não, e a loucura é assim, sabe que quando eu falo de perdão, a gente pensa que... Eu te perdoo. Mas olha que loucura, ó. A gente pensa que o perdão faz bem para quem é perdoado. Mas o perdão faz bem para quem perdoa. Ele liberta, cara. Ele faz assim, ó. E eu não faço pela pessoa, eu faço por Jesus. E aí quando eu perdoo, eu libero que o Espírito Santo traga cura. Enquanto eu não perdoo, eu estou na minha força. Mas só o fato de eu falar, eu te perdoo, eu autorizo o Espírito Santo a entrar no meu coração e curar toda a mágoa. Agora, pastor, uma coisa interessante é, dentro daquilo que o pastor está falando, né, o seminário que o pastor faz, acredito que as tuas mensagens puxam para essa linha, não trabalhar apenas na causa, né, pastor? Trabalhar na prevenção, exatamente, né? Como assim? Não esperar algo acontecer para que se tome uma atitude ou até mesmo se ensine as pessoas a mudarem as suas posturas, né?
Geralmente a pessoa, puxa, agora eu quero perdoar agora que a pessoa de repente tá no leito lá, tá numa enfermidade, né? Inclusive, essa experiência que eu tive, ô Marquinhos, meu pai, ele infartou antes de ontem. UTI ontem e hoje tá no quarto. E aí eu tava conversando com meu irmão. Eu tenho um outro irmão que é por parte de um outro casamento. Meu pai tá casado pela 3ª vez, né? E esse meu irmão, ele tem uma desavença com a esposa do meu pai. E pra mim, tipo, eu sou tranquilo, né? Eu sou tranquilo. Eu falei pra ele, cara, a gente tem que aprender a entender o tempo, entender que, né, cada um faz as suas escolhas, né? E eu não vou destratar a moça lá que tá com ele hoje, tá, enfim. E o que acontece? Nessa situação, Marquinhos, que ele infartou, e eu mandando áudio, preocupado, vai no hospital, correria, aquela coisa toda. E depois eu mandando um áudio falando a respeito disso. Falando pra ele, cara, não vamos esperar acontecer algo para que a gente libere o nosso coração, para que a gente fique bem. Porque de repente acontece uma coisa um pouco mais séria e a gente, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tive uma postura tal? E o papel da igreja é nisso. O papel da igreja, o papel da liderança, o papel de quem ministra é preparar as pessoas, né? A como se posicionar, como ser luz no sofrimento, né? Então isso aí é tremendo, né? E viver, né? Eu sempre brinco que a gente tinha que viver como se Jesus voltasse amanhã, né? E se amanhã fosse o que eu deveria ter feito? Então eu faço hoje. E às vezes, casal, né? Eu brinco com a minha esposa, também me disse para casar, eu gosto. Essa área de relacionamento eu adoro. Essa área de psicologia, né? Totalzão. Eu falo com a Raquel, né? Raquel, eu te amo, não falei seu nome, amor. Você é a minha bênção. Fala um pouquinho da tua casa, pastor, da tua família, como que é esse? Tem a minha esposa Raquel Lopes, nós temos um filho, o Marcos, tem a Dudinha e a Manu. Marcos, hein? Melhor nome do mundo. A nossa netinha Sara, né? Já tem uma netinha também linda. E eu sempre falo assim, eu tenho que casar para viver bem. E você já percebeu que tem casal que escolhe viver mal? Fica brigando por tanta qualquer besteira. Coisa, gente. Meu Deus. E acaba assim, né? A vida vira, estamos para considerar uma besteira, briga. Entenda. Coisinhas, nada. Né, pastor? Entenda, a mulher sempre tá certa. Não se discute com a mulher. Rapaz, eu preguei ontem, ao contrário disso, eu vou apanhar aqui das mulheres. Eu brinco assim que quando a natureza de Eva, toda mulher, ela quer dominar o marido. É da natureza da mulher. E cabe ao marido, como cabeça, saber os limites. E muitos casais são disfuncionais porque o marido não sabe colocar os limites. E aí o casal fica... E aí a mulher tem um papel dela que é fundamental, maior até do que o homem no lar. Ela que traz o amor, a conciliação. E o marido tem que ser a direção. E aí tem casais que são disfuncionais, e aí vira aquela briga. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de pecunha. Eu brinco com a Raquel, a gente fez um pacto, né? A gente nunca dorme brigado. Então pode ter qualquer desavença, a gente antes ora juntos e dorme. E aí tem certas vezes que eu tô com raiva dela, aí a gente vai orar e Deus fala, você que tá errado. Oh Deus! Oh Deus! Perdão. E vice-versa. Então assim, o amor, ó que loucura, né? É igual perdão. As pessoas pensam que perdão é um sentimento. Decisão. É uma decisão. Porque se for sentimento, vamos voltar para o caso que eu falei. O médico, num erro dele, matou seu filho. Se fosse um sentimento, você nunca vai sentir de perdoar ele. Mas você pode decidir perdoar. E o amor também não é. Quando você vê em Coríntios 13, as características do amor não são sentimentos, são decisões. Então eu falo, eu decidi amar essa pessoa, com suas virtudes e com as suas falhas. E aí eu aprendo o quê? Que eu decidi amar, então eu vou suportar qualquer coisa. O amor tudo sofre, tudo suporta. Essa linha de suporte é até um forte, né? Porque o pessoal fala suporte até pela questão de você aguentar as situações, as tempestades de tudo, até com a pessoa junto que você ama. Mas também o amor, no sentido total, o suporte, significado também dá apoio. É muito forte, né? O poder, né, do amor do perdão, só lembrando, tem um vídeo, depois se quiser eu tento achar o nome, é bem antigo, americano,
tinha sido preso um serial killer famoso lá, que matou muitos. Sei, o Hammer Dummer lá, que tá na Netflix, eu achei agora. Eu sei o que Você sabe a história? Sei. E todo mundo só acusa ele, fala que tem ódio, quer matar, e vem um pai e fala, cara, você tá me forçando a fazer uma das coisas mais difíceis que o Evangelho manda. Eu te perdoo. E o cara tá impassível, mas quando o cara fala eu perdoo, você vê que começa a cair uma lágrima. O poder do perdão. Meu perdão. Uhum. O Thiago Brunelli fala bem assim que você tem que liberar o perdão independente de qualquer coisa. Liga agora. Ele fala, liga agora. Porque muitas vezes você não consegue conversar com a pessoa, não consegue ter um tempo, não vai conseguir tomar um café com ela, mas muitas vezes liga agora. Ah, mas não quer saber. Quando você fizer isso aí, isso vai ser libertador para você. Isso. E a questão também, né, agora voltando pro gancho do Emerson também, no processo de luta antecipatória, eu falo um pouco no livro. É interessante, vamos supor, se a pessoa está no leito doente, ela quer falar sobre eternidade, ela quer falar sobre morte, ela quer falar de resolver coisas que ainda não resolveu. Uhum. E muitas vezes também a gente visita essas pessoas e não permite ou não dá liberdade dela falar dessas coisas para ela. Isso é importante. Então esse processo de luto, porque imagina, você está doente, você fala, não sei até que dia eu vou. É importante ela falar sobre a eternidade. E muitas vezes ele vai com a igreja, não, irmão, você vai... Não, querido, abra teu coração, fale. O falar traz cura tremenda na vida das pessoas. Fortinho, pastor. Meu Deus. Gente, e nesse mistério, né? Esse aqui, gente, ó, o merchan aqui, ó. Eu vou fazer pessoal. Aqui nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que a gente tá falando é sobre esse livro aqui, Morte e Luta. Adquira o seu. E não é esse aqui, porque esse aqui eu ganhei. E no livro também tem meus contatos. Eu tenho tido muito retorno de pessoas que eu nunca vi que leram o livro, que tem auxiliado, e às vezes a pessoa fica com alguma dúvida. Eu estou à disposição. Eu sempre falo, né, que maior do que o dinheiro é um propósito. Então, quando eu escrevo o livro, eu falo, Deus, que esse livro tem um propósito de ajudar pessoas, não simplesmente seja mais um. Por isso que os meus temas vão ser sempre algo que as pessoas não falam muito, né? Para realmente ser algo que traga impacto no reino. Né? Tem coisas que já foram muito faladas, materiais ótimos, não adianta. Então eu tento falar de coisas que ainda não foram ditas. Você sabe, pastor, que esse é um dos propósitos que nasceu o LOP, né? O LOPcast. Porque, que nem o Marquinhos falou no começo, né? Poxa, qual que é o propósito? É mais um podcast? Não, o propósito é isso. É ampliar. Porque tem muita gente que conheceu, né? Porém, tem muita gente que ainda não conhece, né? E que precisa disso, né? E uma das coisas que eu acredito muito é que, principalmente quando a pessoa está passando, ou ela já passou, ela tem que fazer uma pergunta para Deus. Não por quê. Deus, por que eu estou passando isso? Mas para que eu estou passando isso? Para quê? Né? E aí, com a consolação que nós fomos consolados, nós consolamos outros, né? 2 Coríntios 1, 4, e aí... É interessante, né? Que é aquela coisa. Você vê o pastor falando do perdão ali. Você confessa uns aos outros, você alcança cura. É muito doido isso aí, é uma verdade, você alcança a cura. Por isso que as pessoas, elas muitas vezes não entendem, mas a coisa mais importante, gente, é que tudo que o pastor está falando sobre livros, sobre a gente tocar uma canção, a gente ministrar uma palavra, nunca foi sobre nós, é sempre sobre o reino de Deus. Então, tudo que Deus entrega no coração para cada um, existe um propósito para cada um. O propósito hoje do pastor escrever esses livros, e o seu coração está nesses livros. Pastor, eu estou te conhecendo aqui, a gente está conversando hoje, mas muitas pessoas não vão ter essa oportunidade. Mas quando você lê o livro, você fala, nossa, essa é muito interessante, o que isso é o teu coração, aquilo que Deus falou para você sendo entregue e sendo passado para outras pessoas. Então é como a gente sempre fala, né, Emerson? Não é errado você ser grande, você querer ser grande, mas se você quiser ser grande, sirva a todos, porque o maior de todos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então é sobre tudo que Deus dá para nós, não é para nós, é para os outros. E sempre foi para os outros, né, gente? Forte demais. Eu amo, né? Romanos diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Glória a Deus. Nosso coração esteja nisso. É isso, bonzinho na câmera, eu vi. Pastor, esse aqui, pastor, quer que o pastor dê uma pitada nesse aqui? Jesus nasceu no Natal? Esse livro é uma loucura, ele nasceu de uma pregação que eu fiz na minha igreja.
E aí trouxe um impacto nas pessoas. E aí, pastor, faz um livro sobre isso. Meu Deus. O pastor, gente, o pastor não vai falar tudo. Se você quiser saber o final, você compra o livro. Tá, vamos deixar no link lá. É que nem o Grandini. O Grandini faz isso, gente. O Grandini faz isso. Ele fala, Marquinhos, fala um pouquinho do que você leu no livro dele. Ele fez isso lá na igreja. Foi ministrar lá na igreja, tava tocando teclado, daí falou, Marquinhos, fala um pouquinho do que você leu no livro. Daí eu comecei a contar a história dele. Não, beleza, terminou. Gente, você quer saber o final da história? Compra o livro. Mas esse livro é muito interessante porque eu sempre ouvi os pastores pregando, quando eu me converti, né? Jesus não nasceu em dezembro, porque os pastores, na época os pastores não poderiam estar, que era inverno. Eu ficava curioso, falava, rapaz, mas quando será que Jesus nasceu? Como? Quando? E aí, quando eu fiz o mestrado, tive alguns acessos a alguns outros materiais, e eu comecei a descobrir que a Bíblia tinha como calcular, e o livro vai mostrar o cálculo com as passagens bíblicas. Aí é uma loucura, você vai em Lucas, vai em Crônicas, vai em Isaías, é uma miscelânea, é um serviço de detetive, mas com uma lógica e dá para você ver que realmente é um argumento. E aí Jesus nasceu provavelmente entre setembro e outubro. E aí eu descobri que nessa época tem a festa de tabernáculos. E aí eu descubro que João fala em João 1,12 que o verbo habitou entre nós. Habitação. Tabernaculou no original. E aí você olha e fala, rapaz, eu comecei a descobrir umas coisas legais, porque as estalagens estavam cheias, né? Você já se perguntou por que a estalagem estava cheia? Porque era uma época importante. E quais são as duas grandes festas judaicas? Páscoa e tabernáculos. Então por isso que não tinha lugar, estava todo mundo lá para tabernáculos. Aí eu falei, rapaz, Levítico 23, existiam 7 festas que o judeu tinha que comemorar todo ano. Aí era Páscoa, a primeira, Panjasmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. E aí a gente ouve falar que Israel é o relógio de Deus. E aí eu descobri que essas festas era um Deus falando do seu propósito na eternidade. E aí começa o estudo, né? Vamos lá, Jesus nasce em tabernáculo. Será que é por acaso, né? Tabernáculo significa Deus no meio do seu povo. Né? Que era a festa das cabanas. E saber o quê? Que aquilo era provisório. Que um dia eles teriam um lugar eterno. E aí Jesus vem e morre na Páscoa. Uau! A primeira Páscoa, o cordeiro morria, o sangue sobre os umbrais, o anjo da morte não passava. Jesus, o cordeiro da Páscoa, morre e aonde é o sangue dele é a salvação. A Bíblia é tão louca, eu falo isso aqui no livro também, daqui a pouco eu falo o livro todo. Ó. Só essa eu adoro. Ó, em Gênesis, quando Abraão vai sacrificar Isaac, aparece um cordeiro. Em Gênesis, o cordeiro morre por uma pessoa. Em Êxodo, o cordeiro morre por uma família. Isaías, ele morre por uma nação. Uau! E nos evangelhos, ele morre por toda a humanidade. E vocês perceberam, pastor? Um cordeiro. Não aumentou o cordeiro. Exatamente. Cara, Forte que demais. tremendo. Eita, a presença de Deus está aqui. Tudo apontava para Cristo. Glória. E aí ele vem, morre na Páscoa e vai ser sepultado. E ele é sepultado exatamente no dia de Pães Asmos. E aí que loucura, né? Porque o Pães Asmos era pão sem fermento. E aí Jesus vai para... Eu já fui para Israel, né? Geralmente era uma montanha que tinha um buraco onde era a sepultura, né? No nosso padrão. E parece um forno, realmente. Então, assim como o pão ia sem fermento para o forno, Jesus foi sem pecado. E aí Jesus ressuscita no dia da festa de primícias. E da mesma forma que a festa de primícias, quando ia até a colheita, eles pegavam a primeira colheita e apresentavam a Deus para que a colheita fosse aceita por Deus, Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primogênito. Quando Deus olha para Jesus, ele aceita todos nós. Justificação, né? Nos tornamos justos, não por nós, mas por aquilo que Cristo fez. Olha que loucura, né? Você fala na igreja, Deus é tremendo. Existe justificação, santificação e glorificação. Justificação, obra de Jesus Cristo, morreu por nós. Santificação, obra do Espírito Santo, que nos purifica. Glorificação, obra de Deus Pai, nos leva para a eternidade. E aí a gente vai ver na Bíblia toda e na criação
a Trindade. Você pega a água, sólido, líquido e gasoso. Os três formam um. Você quer música, né? Ritmo, harmonia e melodia. Três em um. Nós, ser humano, corpo, alma e espírito. Três em um. Um átomo. Três em um. Isso se chama assinatura de Deus. Ele deixou a Trindade em toda a criação. Tempo, passado, presente e futuro. Nossa, Senhor. Forte, gente. Aí a gente entra, né, na questão justificação, passado, Cristo morreu por nós. Santificação, presente, o Espírito Santo nos purifica. Glorificação, futuro, viveremos a eternidade ao lado do Pai. Meu Deus, forte, hein, gente? E outra coisa que o livro fala, você vai entender. Olha como a gente fala umas coisas na igreja e não entende. A gente comemora a Páscoa, concorda? Sim. A gente fala que Jesus morreu na sexta, porque era antes do sábado, lembra? E Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Você já percebeu que a conta não bate? Se Jesus morreu na sexta, sábado e domingo. Dá 2 dias, não dá 3. Quer descobrir isso? Isso eu não falo, você tem que ler o livro. Ou Jesus não morreu na sexta, ou ele ressuscitou, não foi no domingo. É forte, né, cara? E dá pra saber isso pela Bíblia. Ô, pastor, isso é forte, não, gente? A gente já chapou na presença aqui. É muito louco, porque isso nos ensina. E a vontade de ler, né, cara? E se você quer saber o que aconteceu, vai ler o livro. E aí, essas 3 festas eram feitas em sequência. A gente chama, né, encontros de paz de Deus, eu falo no livro. Aí existe o segundo encontro, encontro do poder. Aí vem Pentecostes. E aí o Espírito Santo desce sobre a igreja logo no dia de Pentecostes. E eu estava compartilhando com o Márcio, foi que até pregou, né, isso. Ainda bem que foi eu domingo, senão ia ser domingo que vai falar. Confiou no pastor Darcio. Já li o livro, já fiquei sugando. No primeiro Pentecostes, quando Moisés recebe a lei de volta, o povo pecou. E são sacrificados, mortos 3.000 pessoas. No segundo Pentecostes, o Espírito Santo desce, época da graça. E são salvos exatamente 3.000 pessoas. Será que é coincidência? Obras de graça. Meu Deus, muito forte. Pastor, esse tempo foi um tempo precioso, né? O tempo voa, né? Meu Deus, que gostoso. Não, gente, é gostoso. Todo mundo aqui, fala isso aí. Pastor, com tudo que o pastor falou sobre uma das coisas que eu gosto muito, realmente, é até estranho, né? Mas, gente, a gente ministra bastante em velórios. E é um fato, porque a gente vê o significado da vida. E nesses tempos, eu até falei bastante com a gente aqui da mesa, que Deus tem levado a gente para esses lugares. E sempre existe um propósito. As pessoas têm sido salvas, as pessoas têm sido marcadas, e a gente escuta cada história. E a última, pastor, foi de uma eu vou contar rapidinho essa. Foi nós temos a nossa casa refúgio, que é a célula, né? Culto no lar e tal. Nós temos também. Isso, é uma benção. E daí uma das nossas integrantes da célula lá, um amor de pessoa, a mãe dela estava com câncer terminal. Só que a mãe dela não sabia, né? Só que a mãe dela era católica a vida inteira. 74 para 75 anos, para fazer aniversário, pastor. E antes ela foi do candomblé. E antes disso, ela, claro, não era cristã, mas ela foi do candomblé, daí logo depois ela se tornou católica. E a vida inteira católica. E daí, um mês antes da gente conversar, ela tinha enxotado um missionário dentro de casa. O missionário entrou dentro da casa e falou: você quer aceitar Jesus? Você quer? Enxotou o cara de dentro de casa. E o que acontece? E ela com câncer terminal, mas ela não sabia que estava, pastor. E daí, a filha dela conversou com a gente, falou: você pode ligar para minha mãe, Marquinhos? Falar com ela, tal, ela tá com dor, ela não sabe, mas eu queria que você conversasse com ela, fazer uma oração, tal. E amém, né, gente? Daí eu fui lá, daí eu liguei pra ela ligou pra mãe dela, daí passou o telefone pra mim. Daí ela, né, pra todo mundo de pastor, né, o pessoal que consagra a gente, né, daí os mendigos, você encontra o mendigo encontra você na rua: ô pastor, me dá 5. Falou: sou pastor, cara. Às vezes assim. E daí ela chegou, pastor, e daí a gente ligou, comecei a conversar com ela e tal. Pastor,
É assim, eu tô vivendo isso aí. Sei que decorreu. Mulher com 74 para 75 anos. Decorreu mais ou menos 1h30 de conversa. No final da conversa, a mulher estava chorando do outro lado do telefone e entregando a sua vida para Jesus. No telefone, gente. E a gente sabe que essa vida, nós temos que aproveitar a oportunidade. Porque Deus dá a oportunidade, que nem o pastor falou. Passou-se. Não deu 3 meses. Não deu 3 meses, a mulher faleceu. Só que é interessante que a filha dela, ela fala. Ela sempre teve medo, pastor, de falar da morte, dessas coisas, mas ela fala que ela esteve no hospital com a mãe. E daí ela fala que nos últimos momentos, ela estava segurando a mão da mãe dela. E é sempre aquele medo. Ela não queria nem chegar perto, com medo de perder a mãe, aquela coisa. Mas ela segurando na mão da mãe dela. No final da vida, ela fala que ela sente, um pouquinho antes, tipo minutos antes da mãe dela morrer, ela sente uma coisa diferente no quarto. E ela segura a mão da mãe dela, ela sente a respiração ficando fraca. Eu vou ficar aqui até o final. O último momento eu tô com a minha mãe aqui. Daí quando ela olha para o ponto da cama, ela vê a mãe dela, num relance, sentado, com uma veste branca, com os olhos azuis e a pele bem clara, como se fosse de um jovem. E daí ela olha assim, ela vê aquele sorriso da mãe dela. Ela sente a respiração dela, olha de novo para a mãe dela se foi. E só a representatividade simples, uma confirmação de que a mãe foi salva. E é interessante porque a gente não imagina. 74 para 75 anos, pastor. Só mais 5 minutinhos tem uma história que você falou. Fala, pastor. Essa é louca. O meu cunhado tinha sofrido um acidente e ficou na UTI. É a cidade de Votuporanga, em São Paulo. É divisa com Mato Grosso. Só pra você ter ideia, da minha casa para Votuporanga é mais distante do que vir para o Paraná, mesmo sendo o estado de São Paulo. Rapaz. E aí eu fui com a minha esposa de carro visitar ele, a gente foi no hospital, e aí nós fomos num restaurante, e aí eu estava sem internet, peguei a internet do restaurante. E aí no Facebook marcou que eu estava na cidade. Vai lá. Aí me toca o telefone, no outro dia cedinho, um amigo meu que mora ainda em Portugal. E ele é amigo do tempo que eu não era convertido, é tempo de escola, de colégio. Ele sabe que eu sou pastor, tudo. Eu falei, Darcio, você me faz um favor, cara? Eu falei, o que foi? Ele falou, mano, tô morando em Portugal e a minha mãe tá na UTI já fazem 2 meses, de um hospital aí, numa cidade perto. Vai lá. E a minha irmã, tipo assim, não liga pra ela, eu não tenho notícia, e eu tô pouco tempo em Portugal, tô sem dinheiro pra voltar pro Brasil pra poder. Será que você não tem como você fazer um favor pra mim e visitá-la só para saber como está o estado dela, para me tranquilizar? E a louca, ele nem me chamou como pastor, ele me chamou como um amigo. E quando a nossa amizade é quando eu tinha 17 anos, então fazia quase 30 anos que... E eu fui na casa dela algumas vezes, mas não era vizinho, era amigo, que eu já fui na casa, dormi um dia e tal. E eu falei para minha esposa, Raquel, e aí, a primeira coisa foi, que hospital tá? Era o mesmo hospital que o meu cunhado estava internado. Você já viu o mistério de Deus. Já. Eu falei, Raquel, vamos lá. E ela falou, mas eu nem conheço, porque 30 anos eu mudei, ela mudou. Aí a gente chega no hospital, deu o nome e tudo, aí eu falei, entrei na UTI, perguntei para a enfermeira, falei, por favor, eu explique a situação. Vou visitar a mãe do amigo, mas faz tempo que eu não vejo, nem a reconheço. Onde que ela está? Você pode me mostrar? A enfermeira olhou assim e falou, meu Deus, corre lá que ela saiu de coma, acabou de sair de coma. Nossa. Aí fui eu e minha esposa. Quando eu entro, essa mulher olha pra mim e arregala o olho. Eu falei, a senhora lembra de quem eu sou? Ela lembrava. Rapaz. E aí eu falei, sabia que eu virei pastor? Aí eu comecei a falar de Jesus e tal. Falei de salvação, fiz o apelo, ela aceitou Jesus. Tremendo. Sério, quando eu saí, eu falei pra Raquel, ela vai morrer. Ela estava esperando esse momento. Tive que voltar para São Paulo, que eu tinha uns compromissos, e a minha esposa ficou lá para dar auxílio à minha cunhada. 2 dias depois, a minha esposa voltou para visitar, aí falou, vou aproveitar e vou vê-la. Uhum. Ela tinha voltado em coma. Ela só ficou acordada aquele dia. Meu Deus, pastor. Uma semana depois faleceu.
isso que eu falei que no céu a gente vai ter surpresas. Cara, Deus faz umas então, coisas até o doido, último cara. segundo. Por isso que às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. Não. Ó as loucuras. E de eternidade, né? Até que hoje, ó, depois eu vou até mostrar pra vocês, eu tava nas lembranças do meu Facebook. Tá vendo essa menininha aqui, ó, esse casal? Ó que loucura. Essa igreja eu tinha pregado há uns 4 anos atrás. E aí eu preguei, falei do meu testemunho, do acidente, tudo. Acaba o culto, esse homem aqui aparece com a esposa e falaram assim para mim: pastor, nós viemos para o culto hoje amarrados. Eu falei: por que ele falou? Porque nós somos casados há alguns anos e sempre quisemos ter um filho. E tentamos, e como não tinha, a gente foi procurar ajuda. E nós descobrimos, era domingo o culto, eles falaram na sexta-feira que a minha mulher tem um problema no útero e não pode ter filho, é impossível. Mas ouvindo a sua pregação, como Deus te fez andar, eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida da minha esposa. Meu Deus. Ora por ela. Eu vou falar, queridos, não foi aquela oração fervorosa. Sabe aquela oração? Deus, da mesma forma que o Senhor fez comigo, faça com ele. E eu tinha esquecido. E na correria eu fiquei sem pregar nessa igreja. E aí eu lancei o primeiro livro e voltei para pregar na igreja. Quando acabou o culto, veio ele. Ó, minha filha. Me abraçou. Pô, pastor, lembra de mim? E eu falei: ó, queridos, desculpa, é que eu prego em muitos lugares. Muita gente. Eu não lembro. Ele falou: pastor, lembra um dia que o senhor veio nessa igreja? Aí quando ele começou a contar a história, Você lembrou? Falou: lembra que o senhor orou, né? Pastor, um tempo depois, a minha esposa descobriu que está grávida. Uau. Ó, aqui, um milagre. Aí essa menininha linda. E ela olhou e falou: ela falou: pastor, obrigado por orar por mim, eu sou um milagre. Meu Deus. Então, o que eu quero falar com isso, se eu não voltasse nessa igreja nunca mais, eu nunca saberia disso. Mas algo foi feito. Que forte, cara. Talvez esse podcast de vocês não vão ter retorno visível. Mas talvez lá no céu, imagina que louco, né? Alguém chegar a abraçar: Emerson Marcos, obrigado, cara, eu estava desviado, eu estava perdido, e um dia eu ouvi o podcast de você, isso me trouxe para Cristo. É isso, cara, esse é o nosso objetivo. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, deixa eu te perguntar, de tudo isso que o pastor viveu, esse tempo de mesa, que tempo precioso, você não sabe que presente que o pastor nos deu, né, alimentando a nossa fé, e eu tenho certeza que alimentando a fé de todo mundo que vai ouvir, isso conforme o pastor mesmo disse, né? E assim, pastor, se fosse para definir uma frase. Eu gosto da palavra, cara. Na palavra? Eu gosto da palavra. O pastor vai destrinchar na palavra. Vai. Então, a palavra com justificativa. Tá bom. Tá bom. Palavra com justificativa. Pastor, se fosse para definir com uma palavra a tua vida, assim, tudo que o senhor viveu, todas essas experiências, se, poxa, essa palavra me define. E você pode dar justificativa. É que a frase é mais fácil, né? A frase é fácil, né? Então vai na palavra primeiro, que depois justifica. Graça. Uau! Quando eu descubro que é um favor imerecido, né? Tudo é dele. E eu falando da minha infância pobre, né? Pego um menino de uma periferia. Hoje eu tenho muitos amigos que faleceram, que estão presos, porque era num bairro perigoso. Sim. De uma família que não era cristã. E aí Deus pega esse menino e escolhe. Não porque é bonito, que é inteligente, mas graça. Hoje eu estou aqui em Curitiba, lançando meu segundo livro. Eu nunca imaginava isso, entendeu? Hoje eu prego em vários lugares do Brasil e sendo usado por Deus, né? E eu oro, por que eu falo da graça? Para que não cresça em mim. Porque o dia que eu achar que eu sou bom, eu não vou servir mais. Às vezes as pessoas perguntam, né? Pastor, o senhor não... Quando você pede para a pessoa pregar a primeira vez, ou no grupo, ou no culto, a pessoa fica toda tremendo, né? Eu falo: pastor, o senhor não treme mais. Fala: querido, dia que eu não tremei mais para falar de Deus, eu não sirvo. Né? Esse temor de saber que não é sobre mim, é sobre Ele. Show. Glória a Deus. Pastorzão, manda aquele salve pro pessoal da sua igreja lá, manda um abraço, dá um abraço nervoso aí. Amados, Ministério Amor e Graça, da Cascata, da Loreto, do Parque Continental,
obrigado por vocês estarem orando por mim. Eu sei que eu sou fruto das orações. Eu falo que Deus me dá um privilégio de ser pastor de pessoas muito melhores do que eu. Eu sei que aí tem homens e mulheres de Deus. Não vou citar nomes, porque aí eu vou ser injusto, mas vocês são muito amados. O pessoal aqui do Paraná, né, que tem me adotado. Essa semana eu estou toda aqui pregando em várias igrejas. Então, é um estado que eu tenho aprendido a amar. Aos amigos pastores que têm depositado a confiança, né, de eu estar ministrando a palavra. E o meu objetivo é ser um instrumento de Deus. Amém. Na vida das pessoas. Pastorzão, que prazer te conhecer. Show. Deus abençoe. Pastor. Não, muito fera. que gostoso, né? Se pudesse, a gente ficava umas 5 horas aqui. Obrigado pelo esse presente. Pode ter certeza que nós vamos devorar. O Dieguinho vai ficar sem. Você, Diego, o Saulo Ô, Dieguinho, comeu o teu livro. Não, mas depois a gente empresta pra ele. E se Deus permitir, ano que vem eu tô aqui com o terceiro livro. Não, Ó, com pastor. certeza. Vivendo o sobrenatural de forma natural. É só usando bases bíblicas e contando os testemunhos do que Deus fez na minha vida. Amém. Pode vir, pastor. Pessoal, velho. queremos agradecer você aí que assistiu e que vai assistir esse podcast. Que Deus abençoe a tua vida. Que essa mensagem, essa palavra, que essa ativação possa tocar na tua vida e você possa ser influenciado por isso. Beleza, galera? Marquinhos, salve, dá esse tchau pra essa galera. Galera, valeu. Não esquece de seguir o nosso Insta lá para ficar linkado em tudo. E também a gente vai deixar embaixo o link do Insta do Pastor Darcy. Você pode conversar, Segue lá, adquirir os pastor. livros, que vai ser muito forte. Gente, valeu, até a próxima. Deus abençoe. Falou!